Hoje, temos um tema que nos levará a um confronto, evidentemente muito rápido entre o pensamento do Weber e de um autor quase contemporâneo, quer dizer, do final do século passado, que é o Niklas Luhmann. Você não consegue falar em Weber, por mais que tente resistir, sem, em algum momento, cair naquele torvelinho que te joga para dentro da questão: qual é a relação que podemos apontar entre uma determinada ação religiosa e uma determinada ação econômica no processo de constituição do capitalismo. A energia que vem do Sol. Na perspectiva do Weber, mas em circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada O conhecimento da língua, autonomia. Como Le Breton era o grande... A próprio modo de trabalhar a questão de atração e repulsão entre corpos e por aí afora. Quer dizer, é impressionante como essas coisas reaparecem. Mas no caso do Weber, ele incorpora, claro que via autores alemães do século XVIII, etc. e tal, a ideia das afinidades eletivas. Sob esse aspecto, aliás, essa ideia de que há uma espécie de ressonância do religioso no econômico, algo do que é a ética religiosa penetra no econômico, o tipo de ação metódica que um determinado ethos religioso imprime à ação dos homens, com a promessa não da salvação, mas pelo menos de que se possa ter uma ideia de se tem chance de ser salvo ou não, esse tipo de matriz significativa religiosa ressoa de alguma maneira na ação econômica, não é? E induz a um procedimento racional, sistemático, metódico, etc. e tal, que beneficia a modalidade de ação adequada ao capitalismo. Mas é interessante essa coisa da ressonância. Não é fácil caracterizar o que seriam estas afinidades. Ressonância me parece um termo interessante. Não é uma causalidade no sentido convencional do termo, mas é realmente o termo que me ocorre é ressonância. Não sei, deve ter outros melhores. Agora, o autor que eu falei antes, o autor inglês que resolveu ver se o Weber não tem muito de darwinista social, ele tem uma observação divertida a esse respeito. Ele diz: será que, em vez de falar afinidades eletivas, eu não posso falar em afinidades seletivas? E o argumento dele é o seguinte: eu posso perfeitamente dizer que aqueles que tinham uma orientação de ação religiosa calvinista e uma orientação de ação econômica aquisitiva, capitalista, metódica, racional, etc. e tal, eles eram altamente qualificados a reproduzirem com êxito a sua modalidade de ação, mais do que outros que não tinham essa feliz conjunção de orientações de ação. Então, eu posso dar uma explicação, digamos assim, evolucionista para o fenômeno. Determinados agentes estavam especialmente equipados para realizar determinado tipo de ação que o tornava altamente competitivo no ambiente histórico da época. E iam jogando para segundo plano os outros e se reproduzindo. Se reproduzindo aí não precisa ser pensado em termos biológicos, mas em termos de que a ação eficaz tem melhores condições de se multiplicar, digamos, né? Supõe-se que ao longo disso também se reforce o próprio tipo de igreja correspondente e o próprio tipo de instituição econômica correspondente. Não é uma ideia maluca totalmente. Ela pode dar pegar por um ângulo interessante essa coisa de que
Afinal de contas, o que houve, sim, foi historicamente um processo seletivo na Europa. Quer dizer, há uma certa modalidade de ação muito eficaz do ponto de vista econômico, prevaleceu. Ela simplesmente jogou para fora as outras e estipulou aquela coisa de que, constituído um mercado capitalista, ou você é eficiente nesse mercado ou você cai fora. Não tem chance. Não há sobrevivência. Isso o Weber diz com todas as letras, você não sobrevive. Ele tem algumas referências que isso tem uma ressonânciazinha. Ele se interessava muito pelo problema da evolução das espécies, de mecanismos evolutivos e seletivos. Não é que ele fosse alheio a isso, é que ele se sentia mal em relação ao tema, não que ele tivesse, digamos assim, prefiguração de usos racistas ou coisa do gênero, isso não estava acontecendo nessa escala quando ele estava pensando, e esses temas estavam no ar no debate da sua época. Ele simplesmente achava que havia muita pouca base de sustentação científica da coisa. A base empírica era fraca, os conceitos eram muito muito soltos, então ele não se sentia à vontade para fazer essas aproximações. O argumento dos autores contemporâneos é que, atualmente, na fase atual das teorias biológicas de evolução, você pode fazer essa ponte com muito mais precisão e sem cair em formulações totalmente toscas, digamos, né? Descobrir qual a raça é mais adequada para não sei o que, isso daí está fora de cogitações nas condições atuais dessas ciências. Mas que não deixa de ser divertida a ideia de que o eletivo de Weber pode ser pensado como seletivo, só que o inglesinho, ao fazer isso, nos privou, é claro, das estimulantes, do caráter muito estimulante que a ideia de eletivo tem, né? O seletivo é muito direto, né? Coisa de inglês, no nonsense, vamos ao ponto. E o eletivo permite viajar um pouco, digamos, né? Aí eu deixo por conta de cada um de vocês saber por onde sair, né? Agora, aonde tudo esse negócio nos leva? O que eu queria sugerir nesse momento é que, se nós pegarmos o caráter contingente das relações, se nós pegarmos a ideia da multiplicação ao longo do tempo de linhas de ação distintas, diferenciadas, se nós considerarmos que, já na visão weberiana, o sistema, que não é coisa dele, está no horizonte da análise. Lembre-se que eu falava antes, né? O adensamento da malha significativa vai diminuindo a contingência, vai estabelecendo restrições crescentes, e o que vai surgindo aí? No fundo, vai surgindo a sombra daquilo que Weber quer evitar, que é a ideia de sistema, que é a ideia de um conjunto fechado e regrado de ações e relações, que é exatamente o que ele quer evitar. Ele quer manter, usando de maneira, claro, totalmente fora de contexto, uma expressão de outra área, ele quer manter os graus de liberdade da ação. A ideia de um sistema, a ideia de digamos, um conjunto articulado e fechado de diretrizes para a ação era exatamente o que o Weber queria evitar. Mas o tipo de pensamento que ele se dedica, coisas como essas que eu acabei de mencionar, incluindo a multiplicação de linhas diferenciadas de ação, levantam a possibilidade de aparecer esse tema. Não tanto nele, mas eu vou querer sugerir, é que por aí nós podemos chegar a um autor que, à primeira vista, é exatamente o contrário de Weber, é o antípoda de Weber. É o grande autor recente de uma teoria dos sistemas na análise social. O alemão, falecido há poucos anos, Niklas Luhmann. Em princípio, nada a ver entre os dois. Um é obcecado pela ação, o outro é obcecado pelo sistema. Em princípio, são antípodas. No entanto,
por mais que, no caso do Luhmann, sistema está no próprio centro da reflexão, e no caso dele, do Luhmann também, a ação no sentido weberiano de referência recíproca das orientações, dos significados das ações, essa ação, nesse sentido, não é importante para o Luhmann, porque o Luhmann dirige o seu olhar para uma outra coisa que não a ação. Ele dirige o seu olhar para as operações de sistemas. A operação de sistema não é o mesmo que ação. Eu até tentei anotar uma distinção entre essas duas coisas. Em geral, elas não são tão tematizadas assim. Vou atormentá-las com minhas anotações. Eu vou tentar distinguir operação de ação. Para isso, eu vou sugerir uma espécie de quase definição de operação. Quase definição que não tem nenhum rigor. Que eu vou pensar como sendo um conjunto regrado e reiterado de movimentos com efeito definido. Movimento é um termo meio fraco que eu estou usando aqui, mas não me ocorre outro. Porque eu posso pensar em operações mecânicas que dizem respeito estritamente a movimentos. Movimentos de alavancas, etc. Então, o movimento pode dar conta. O que importa é que o conjunto regrado e reiterado e que tem efeitos definidos. Então, o que acontece? O que distingue a operação da ação? Primeiro, a operação, ela dispensa qualquer referência a um agente ou a intenções de qualquer agente. Inclusive, pode ser automática, ocorrer sem qualquer interferência. Ao passo que a ação, sobretudo pensando em termos de Weber, é inseparável do agente, inseparável de uma intenção, inseparável de uma orientação significativa. Então, estamos em mundos diferentes, em princípio. Para Luhmann existem sistemas e a dinâmica dos sistemas é dada por operações que são internas a eles. Só que as operações não são ações. Em Weber não há sistemas, portanto também não há qualquer preocupação com operações, mas há ações. Como é que eu saio dessa? Tentar se aproximar essas criaturas. Antes de aproximar, ainda deixa de separar um pouco. O mesmo Luhmann que está preocupado com operações de sistemas, ele está preocupado com um processo que é específico para caracterizar o tipo de sistema que importa a ele, que é um sistema social. Não qualquer um, mas social. Vocês notarão que eu não tentei definir sistema, né? Não sei se terei coragem de fazer logo em seguida, mas, por enquanto, vamos fazer de conta que todos nós temos total clareza sobre o que se está falando quando se usa o termo sistema. Em geral, quando a gente para pensar, descobre que não tem a menor ideia, né, do que está em jogo, né? Mas talvez faça um esforçozinho daqui a pouco. Acho que vamos ter que fazer. Bom, mas qual é esse processo central, característico de sistemas sociais? Eu uso o termo processo para tornar claro que a visão que você tem aí é dinâmica, é o funcionamento do sistema que está em jogo. Luhmann pensa sistemas em funcionamento, não estáticos, em funcionamento. Por isso, operações, processos, etc. e tal. O que importa para o Luhmann para caracterizar um sistema social é o seu processo fundamental, que é a comunicação. Pronto, dirão vocês, finalmente algo familiar. Não é. Se há coisa difícil para caracterizar, é o que o nosso Luhmann chama de comunicação. E antes de afundar no lamaçal luhmanniano, deixe-me lembrar uma coisa a respeito do nosso Weber. Weber tem umas coisas curiosíssimas.
ele é o homem da análise da ação significativa, da ação dotada de significado, das intenções, do modo como cada qual interpreta a ação do outro, etc. e tal. Entretanto, comunicação não é tema para ele. E linguagem não é tema para ele. Eu sempre me diverti com essa coisa de que os agentes de Weber não falam. Não falam. Eles aparentemente detectam os sentidos como um bom behaviorista, olhando só o comportamento manifesto, apesar de admitir que por trás há intenções. Um bom psicólogo behaviorista quer acabar com a ideia de qualquer mecanismo interno, intenções, de só importa o comportamento manifesto, o resto é conversa, né? Mas os agentes cheios de intenção do Weber são tratados por ele como qualquer behaviorista faria. Eles, de alguma maneira, ajustam suas ações. A ação ocorre adequadamente quando houve um ajuste. Isso lembra, se me permitem lembrar isso, um exemplo célebre do Weber, quando ele diz, o que afinal de contas, permite falar que é uma ação social quando ela não é? Ele diz, bom, suponhamos um choque de ciclistas, uma colisão de ciclistas. A colisão mesmo é uma coisa mecânica, é um evento sem significado. Agora, os movimentos que os dois fazem para eventualmente evitar a colisão, e depois, e aí, claro, que eu sou obrigado eu acabei me traindo. Esse é um dos poucos casos em que Weber mostra os seus agentes falando, porque ele faz referência à troca de delicadezas entre os dois ciclistas após a colisão e diz, bom, aí sim entra o lado social da coisa, né? Porque houve referência recíproca. Bom, o exemplo é divertido porque o que está em jogo na passagem do mecânico para o social aí é um conjunto de tentativas de ajuste de conduta. Se tudo ocorresse bem e a ação, ao invés de ficar no âmbito mecânico, rapidamente se convertesse em social, não haveria colisão. Eles interpretariam adequadamente a intenção do outro e, em vez de irem dois para o mesmo lado, essa coisa toda, né? Então, mas o essencial é isso. No fundo, o que tem que ocorrer é ajuste de conduta, mas entre agentes com intenção. Agora, a comunicação de que fala o Luhmann, ela é uma comunicação no âmbito de sistemas, não de agentes, não de homens e mulheres se relacionando, mas de sistemas, de alguma configuração de elementos, alguma configuração regrada de elementos, que nós chamaremos de sistema. Embora ele tenha lá seus desenvolvimentos a respeito, eu vou sugerir uma maneira de entender o que o nosso amigo Luhmann entende por comunicação, falando de sistema, porque é um processo de sistema. Para ser mais exato, comunicação é uma operação de sistemas sociais e é a operação fundamental no interior de sistemas sociais. É isso que é o negócio lá. Mas a comunicação é uma operação de sistema. Olha, vocês não têm obrigação de se encantarem com minha tentativa de caracterização aqui, mas ela vai no seguinte sentido, que na perspectiva de comunicação como operação de sistema, o que está em jogo é um processo pelo qual um sistema, ou parte de um sistema, sensibiliza o outro e afeta a sua operação. O truque está na ideia de sensibilizar o outro. Interfere de alguma maneira no funcionamento do outro e afeta a sua operação. Isso é comunicação. Quando
usando de uma maneira, um termo que a rigor não se aplica aqui, quando, dados dois sistemas, eles não são indiferentes uns aos outros. A operação de um, de alguma maneira, sensibiliza a operação do outro. Tem esse tipo de efeito. Bom, até aqui eu ainda não consegui aproximar nossos dois autores. Uma tentativa de fazer isso seria introduzir a ideia de sentido. Comunicação ainda não é suficiente porque, primeiro, Weber não tematiza, segundo, Luhmann pensa a comunicação como operação de sistema e não interação de agentes. Por enquanto, ainda não é suficiente. Tudo aqui nessa minha exposição depende de eu conseguir chegar são e salvo à ideia de seleção. Mas, sendo as coisas contingentes como são, não há garantia nenhuma disso, de que cheguemos lá. De todo modo, há sim um papel muito importante no pensamento de Luhmann atribuído à ideia de sentido. Então, à primeira vista, nós teríamos um ponto de aproximação entre nossos autores. O diabo é o que significa esse sentido. E, novamente, não diz respeito a alguma dimensão do significado que orienta ações de quaisquer agentes, porque não são agentes que estão em jogo. Mas há operações de sentido no interior de sistemas, sim, e elas são fundamentais. Que tipo de operação é essa de sentido? Para visualizar isso, nós temos que lembrar que a ideia de sistema sozinho praticamente não faz sentido. O sistema tem que ser pensado em conjunto com um ambiente em que está inserido, no interior do qual opera. Não existem sistemas soltos, sempre há ambientes. A ideia que se introduz aqui agora, que vai introduzir a ideia de sentido e que vai remeter à ideia que me importa de seleção e que é central em Luhmann, é a ideia de complexidade. Complexidade diz respeito não apenas ao número de elementos de sistemas, mas às relações entre eles. Ele tem uma concepção muito peculiar de complexidade. E a complexidade, para ele, é uma espécie de medida da capacidade de conexão interna do sistema. Nos seguintes termos, ele fala que um sistema é complexo quando não é mais possível que cada elemento seu se conecte com todos os demais. Ou seja, quando começa a aparecer fios soltos no interior do sistema. A partir desse ponto, eu falo de complexidade. A complexidade, nesse sentido que eu estou falando, é que é uma espécie de medida da conectividade do sistema. Quer dizer, a partir do momento que não dá mais para conectar cada parte com todas as outras, então eu estou no âmbito da complexidade. E a complexidade é uma característica fundamental do ambiente de qualquer sistema. Os ambientes do sistema são altamente complexos. Ou seja, são constituídos por um número de elementos e um número de conexões possíveis que vai muito além da possibilidade de estabelecer exaustivamente conexões entre todos eles. Há elementos soltos, há, digamos, linhas de conexão soltas também.
Qual é, usando uma linguagem que poderia ser atribuída ao Luhmann, qual é a função que exerce a operação muito importante de sentido no interior de sistemas, no caso, sistemas sociais? Não é provavelmente atribuir significado a isso, aquilo, embora isso ocorra também, mas a principal coisa é que sentido é uma operação de redução de complexidade. Ou seja, se vocês quiserem pensar a coisa por outro lado, primeiro é claro que o sentido como processo de redução de complexidade já se apresenta como uma operação seletiva, por excelência. Quer dizer, nem tudo será levado em conta. Redução de complexidade significa selecionar entre N elementos possíveis de um ambiente e N conexões possíveis, um número limitado. Sentido é, portanto, um processo seletivo. Aliás, é o processo seletivo por excelência. Ele permite, digamos assim, reduzir complexidade no sentido de dar condições à conexão plena de cada elemento do sistema. Quer dizer, ele seleciona entre os elementos possíveis de fazerem parte do sistema o número daqueles e as características daqueles que permitem conexão plena, conexão fechada, tudo conectado a tudo, em princípio, pelo menos. Um sistema dotado com um grau de complexidade que admite sentido é, portanto, um sistema que é capaz de manter, em relação a um ambiente altamente complexo, não apenas certas fronteiras significativas, porque todo sistema tem que manter fronteiras em relação ao mundo, o conjunto dos elementos, o conjunto das conexões, Luhmann chama de mundo, é o mundo. Não apenas estabelecer fronteiras, mas garantir a integridade do próprio sistema, a sua conectividade interna, digamos. Quais são os elementos que estão em jogo aí para se conectar entre si? Dado que comunicação é o processo central em qualquer sistema, pelo menos em qualquer sistema social, os elementos desse sistema são itens de comunicação. Funcionam nesses termos. Dizem respeito à capacidade de sensibilizar, as partes se sensibilizarem entre si e, eventualmente, o sistema sensibilizar o outro externo, afetando, de alguma maneira, sua operação. Portanto, o que está em jogo aqui é um resultado da operação do sentido em condições de complexidade e, portanto, de redução de complexidade, em que se possa encontrar formas de conexão significativa é o termo que eu anotei, mas eu acho que eu vou ter que substituí-lo agora, nesse momento, porque não é bem a questão do significado que está em jogo. O que está em jogo é a organização, é a capacidade de organizar o fluxo das operações de comunicação. O que está em jogo é chegar a uma situação em que a relação, as conexões entre as partes tenha suficientemente reduzida a sua complexidade para admitir a possibilidade de uma organização, entendendo aqui que organização significa restrição ao número de conexões. Quer dizer, por mais que cada coisa possa se conectar com o resto,
não pode fazê-lo indefinidamente, de qualquer modo, e garantir que essas conexões, portanto, não sejam aleatórias, puramente casuais. Ou seja, não faz sentido falar num sistema em que os elementos não tenham conexão entre si. Mas também não faz sentido usar o termo sistema para designar conexões puramente casuais, aleatórias entre elementos quaisquer, num espaço qualquer também. É preciso que haja limite ao número de elementos, limite às conexões, restrições ao tipo de conexão e, portanto, o caráter não aleatório dessas condições, dessas conexões. Bom, tudo isso ocorre no interior de sistemas dotados de duas características altamente perturbadoras. A primeira, cada sistema é fechado sobre si próprio. Ele é independente do exterior para funcionar. Ele funciona com base naquilo que o Luhmann chama um código interno, que é específico para cada sistema. Um código é uma referência binária que estabelece as condições para a organização de todo o fluxo de comunicação no interior do sistema. Então, cada sistema, com suas características, tem seu código próprio. Digamos que o sistema religioso tem um código binário tipo salvação da nação. Digamos que o sistema econômico opere com a base, não é o caso, eu não me lembro exatamente qual, mas opere com base num código riqueza-pobreza. Não é bem o termo, não é exatamente esse, mas ilustra que você tem um código binário, são pares de oposição que organizam o conjunto de comunicações no interior de cada sistema. Ele é fechado, ele não precisa de nenhuma referência externa para operar, basta ter o seu código, basta ter o nível adequado de complexidade, quer dizer, não perder o controle sobre suas conexões e ter um código. Então, ele funciona perfeitamente bem assim. Pode até se voltar para fora e pode se articular com outros sistemas, mas com base no seu código próprio. Não depende de mais nada. Portanto, trata-se de sistemas fechados. Agora, como são fechados, aparece a questão de em nome do que se mantém, em nome do que persistem, e, enfim, qual é a capacidade que os sistemas têm de manter elementos ou reproduzir elementos e garantir conexões. E a ideia básica é que todo sistema com algum nível de complexidade, sistemas sociais têm um nível de complexidade mais do que o suficiente, eles se reproduzem com base nas suas próprias operações. Eles são autoprodutores. É um nível muito alto de autarquia que os sistemas têm na perspectiva do Luhmann. Cada um com seu código, o sistema político se garante com base no seu código próprio. Em alguns momentos, curiosamente, o Luhmann fala que o código do sistema político é governo-oposição. É uma espécie de restrição, mas ele usa esse par binário para dizer isso é característico do sistema político. É isso que organiza o conjunto de relações, que organiza os fluxos de comunicação no interior do sistema político. Muito bem. Dado isso, o próprio sistema tem condições de se reproduzir. Não precisa buscar recursos externos. E a relação com o mundo será com base nisso. Por exemplo, se for incorporar elementos externos, incorporará com base no seu código próprio. Quer dizer, haverá algum tipo de adaptação no caminho, né? Isso... Aqui começa a emergir uma coisa perturbadora, uma afinidade, creio eu, muito forte entre a ideia de multiplicação de sistemas
cada um com o seu código próprio, quer dizer, o seu princípio organizador interno, porque o código é um princípio de organização interno do sistema. O sistema político se organiza em torno do princípio de que há uma distinção, há uma diferença, eu não vou nem discutir muito a questão da diferença, que é central em Luhmann, mas uma diferença essencial entre governo e oposição. Em cima dessa diferença, governo e oposição, não de outra coisa, mas em cima da diferença governo e oposição, o sistema político interno se organiza. E os outros, cada qual com a sua diferença específica. Salvação da nação, riqueza, pobreza, seja ele qual for. Belo, feio, qualquer coisa dessa ordem. Eu não consigo não ver uma afinidade disso com a ideia weberiana do desenvolvimento de linhas de ação, cada qual com sua lógica própria e multiplicação dessas linhas de ação ao longo do tempo. Cada um percorrendo o seu caminho e se garantindo por conta da sua lógica intrínseca. Há uma aproximação perturbadora entre nossos dois autores a partir de um certo momento. A partir do momento que você passa pelas divergências fundamentais que há entre eles nos conceitos fundamentais, eles começam a se aproximar de maneira perturbadora. E isso diz respeito também à centralidade de processos seletivos em ambos os autores. Só que é claro que em Luhmann não se trata de selecionar o tipo humano que poderá assumir posições de comando, etc. e tal, mas trata-se sim de selecionar os elementos e as conexões que obedecem ao código que comanda o funcionamento de cada sistema. Esse código, sempre lembrando que é o nome dado à diferença entre dois termos característicos do sistema. A diferença governo e oposição, por exemplo. Agora, Luhmann pensa sem restrição a ideia da multiplicação de sistemas ao longo do tempo, cada qual com seu código próprio, e a circunstância que é central nele de que não existe uma unificação abrangente desse conjunto. Não existe um centro. Não existe nada que amarre os sistemas que se vão constituindo. Não existe centro e não existe um todo abrangente. O que há é uma espécie de desdobramento, se não fosse de péssimo gosto usar esses termos abusivamente, eu quase diria um desdobramento fractal de sistemas que não obedece a nenhuma diretriz de algum centro ou de algum conjunto abrangente. Sociedade como algo que amarra as relações dos homens entre si ficou bastante para trás nesse negócio. Não existe provavelmente sociedade, existem sistemas sociais, e eles são múltiplos, e eles tendem a se multiplicar cada vez mais. O mundo que se constitui na perspectiva de Luhmann é um mundo... não me ocorre outro termo senão um mundo flutuante, um mundo que não dá estabilidade, não dá referências firmes para nada. Ele aceita isso sem grandes problemas. No caso de Weber, a diferenciação das linhas de ação, cada qual com a sua lógica própria, era sempre um motivo de preocupação, até de angústia, porque ele se via no interior de uma espécie de dilema que ele próprio havia criado. Por um lado, ele evita, de todo modo, a ideia de sistemas fechados e até mesmo de sociedades como entidades já existentes que deem diretrizes fechadas aos homens e joga todas as suas apostas, todas as suas fichas na ação
de cada agente. Então, ele abre o horizonte para múltiplas ações. Mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso, a sua análise o leva a introduzir a questão da constituição, do desenvolvimento de linhas específicas de ação e a concentrar sua atenção cada vez mais nisso que eu chamei do adensamento da malha significativa de relações entre os agentes. Portanto, ele está entre dois problemas que lhe causam considerável angústia. Por um lado, uma espécie de pulverização de todas as relações por N agentes. Não lhe interessa isso. Não é isso que lhe importa. Ele quer saber como se estabelecem, se constituem formas de ordenação das relações dos homens, ordenação da vida social. Então, pulverização ele não quer. Mas muito menos ele quer a outra perspectiva que se vai apresentando, a da constituição, sim, de sistemas, a das restrições crescentes à contingência, aquela circunstância de que poderia ser diferente, cada vez menos pode ser diferente. Mas os nossos dois amigos estão se aproximando, esse que é o gozado. Algumas aproximações são perturbadoras. Eu falei várias vezes no Weber, falando do agente, das ações, mas é bom lembrar que Weber está preocupado com o sentido das ações. Ele está preocupado com a constituição disso que eu chamei de malha significativa. Os agentes, os indivíduos agentes, são secundários. Eles são portadores de sentido. Eles não estão no centro da atenção. Então, na realidade, Weber, digamos assim, abre o flanco para se aproximar mais de um Luhmann do que ele gostaria. Luhmann não está preocupado, nem um pouco preocupado com quaisquer agentes. Mas já Weber estava um pouco que abrindo mão da ideia de agente. O que importa é a ação. Luhmann vai mais adiante, Luhmann leva até o extremo certos germes de pensamento que já estavam em Weber e em outros, mas em Weber também, que é sair e ir ao extremo de dizer, bom, então não vou nem falar em agentes como portadores de sentido na ação, e vou até o fim, vou falar de operações de sistema e fio de papo. Esquece agente, esquece sentidos, esquece intenções, vamos ver como é que opera, como é que funciona. O que preocupa o Luhmann é como é que funciona o sistema. Pouco importa se são muitos, poucos, dispersos, não dispersos. Como é que funciona? Esse é o problema dele. Weber não se contentaria com isso, mas ele abriu espaço para isso. Assim como abre espaço para uma concepção basicamente seletiva. Tanto em Luhmann quanto em Weber, a ideia da diferenciação no interior das formas de convivência social é muito importante. Quer dizer, de um lado se diferenciam linhas de ação, do outro se diferenciam sistemas. Mas, especialmente em Luhmann, fica claro que essa diferenciação não é agregadora, ela é centrífuga. Ela não converge, ela diverge cada vez mais. Isso é um dado fundamental da sociedade que o Luhmann está, digamos assim, desenhando para nós. A sociedade como um ente unitário, com organização plena, etc. e tal, isso é uma coisa que vai sendo jogada para o horizonte. Fica lá como uma referência no fundo do horizonte. Eu, para encerrar, só sugeriria, não sei quanto isso se aplica a Weber. Por isso que está o risco de repente, nós aqui querermos, de fato, dar adeus a ele. Vamos evitar, talvez. Mas o Luhmann, ele traça, sim, eu diria, traça um retrato interessante, extremamente forte e instigador do mundo que se vem desenhando à nossa volta. Não é um autor que se possa desprezar. Eu vou usar o pretexto dessas duas figuras na minha última exposição daqui a 15 dias, que eu espero ter a alegria de revê-los aqui. Queria mais uma vez agradecer essa gentil presença.
fazemos, não sei, fazemos perguntas? Pode, porque hoje, com base em Weber e Luhmann, eu posso desde logo dizer, perguntas pode haver muitas, mas não haverá respostas. Né?